E aí, como vocês estão? Tudo bem? Olhando aqui esse slide, né, nós poderemos ver de uma forma totalmente complexa o quanto que um paciente, ele, num estado mais grave, sua condição clínica, eh, necessita de maquinário, aparelhagem, né, de todo de um monitoramento rigoroso em função dos seus sinais vitais. Eu sempre costumo falar para os alunos em sala de aula que para que um paciente ele se torne estável, as condições que a gente precisa ter favorável para ele é a sua oxigenação e a sua hemodinâmica, que é a sua circulação. A partir do momento que esses parâmetros eles se tornam estáveis, esse paciente ele vai ter uma estabilidade, né, nas suas condições. Por esse motivo, a unidade de terapia intensiva, o suporte ventilatório e o suporte hemodinâmico que é dado para esse paciente fará toda a diferença na sua terapêutica. Por isso que a gente necessita entender por qual motivo a gente ventila, deixa o paciente numa ventilação mecânica, por qual motivo a gente utiliza drogas vasoativas, para que se mantenha estáveis esses padrões. E quando o estudante da área de enfermagem, enfim, da área técnica, da área de pós, ela se depara com uma situação como essa, já existe aí toda uma espécie de receio em relação a esses dispositivos, as bombas de infusão, né? Aqui toda a parte do ventilador mecânico, as traqueias do ventilador mecânico, como é que eu faço? Monitoramento, né? Multiparamétrico, ou seja, se você não consegue, né? Pressão arterial invasiva, tudo isso a gente precisa ter um entendimento, uma base teórica para que a gente coloque em prática no momento que for necessário. Equipamentos, né? Nós temos a cama, que é ajuste de posição, grades laterais, berços, né, com ajuste de posição, incubadora com parede dupla, berço de terapia intensiva para serviços neonatais. Nós temos também monitoração contínua de eletrocardiograma, tá? Um equipamento por leito, com reserva para cada 10 leitos. Monitoração de pressão arterial não invasiva, geralmente ela está junto com o monitor multiparamétrico, um por leito, com reserva operacional de um para cada 10 pacientes. Oximetria de pulso, importante demais na unidade de terapia intensiva, um por leito, com equipamento para 10 em casos de equipamento reserva, tá? A monitoração de pressão invasiva, nós temos, nesse caso, a pressão arterial invasiva, um para cada 5 leitos, com reserva de um equipamento para cada 10 leitos, tá? Pressão arterial invasiva, ela é mais complexa, né? Ela vai dar valores mais fidedignos e oscilações mais fidedignas de forma imediata, né? Esse catéter é introduzido em geral na artéria radial, para que possamos ter aí esse controle rigoroso da pressão arterial deste paciente. Ventilador pulmonar mecânico, um por leito, com reserva para cada 5 leitos, sendo que cada equipamento deve dispor de, no mínimo, 2 circuitos, tá? A não invasiva, um para cada 5 leitos, quando o ventilador pulmonar mecânico não possui recurso para realizar a modalidade de ventilação não invasiva. Bom, geralmente o próprio ventilador mecânico ele também tem a ventilação não invasiva, máscara. Então, quando esse ventilador, né, ele não tem essa modalidade, a gente necessita ter equipamentos para ventilação não invasiva. Nós temos aqui o catéter nasal, máscara facial, máscara Venturi, né? Tão famosa máscara Venturi com seus diluidores, máscara com reservatório de oxigênio, tá? Quando a gente fala sobre oxigenoterapia, a gente precisa entender quais são as
PO2, né, litragem de cada dispositivo que aquela oferta, a máscara de Venturi, né, a 50%, enfim, 24%, ou seja, a depender do estado de gravidade desse paciente, a oxigenoterapia ela vai ser um fator para auxiliar essa oxigenação. Conjunto de nebulização, um por leito. Ressuscitador manual do tipo balão autoinflável, né? Nosso famoso AMBU, um por leito com reserva operacional para cada 5 leitos. Equipamento para infusão contínua e controlada de drogas, né? No caso, nós temos aí 3 por leito, com reserva de 5 equipamentos para cada 10 leitos. Em geral, a bomba de infusão contínua ela é bem utilizada em unidade de terapia intensiva. Em caso de nutrição enteral, deve ser reservada uma bomba de infusão específica para esta finalidade. Então, não iremos utilizar bomba para medicamento para fazer nutrição no paciente. Material de emergência para reanimação composto por carro ou maleta de emergência, contendo medicamentos, ressuscitador manual com reservatório e máscara, 10, no caso, né, 10 laringoscópio completo, tubo endotraqueais, conectores, máscaras laríngeas, cânula de Guedel, fio guia estéreo, um para cada 10 leitos ou fração desse. Aparelho desfibrilador e cardioversor, um para cada 10 leitos. Marca-passo cardíaco temporário, eletrodo, gerador, um para, no caso adulto, UTI adulto, e um para pediátrica ou UTI mista. Aspirador a vácuo, um por unidade, tá? Até porque nós temos as redes de gases, né, onde o ponto cinza ele é um vacuômetro, então a gente não utiliza tanto, mas ele precisa ter ali por unidade, caso haja algum tipo de problema. Eletrocardiógrafo portátil, um para cada 20 leitos. Armário individual para cada leito, tá? Então nós temos aqui, ó, o próprio carrinho, as maletas para situações de emergência, cardioversor, vacuômetro portátil, eletrocardiógrafo, tá bom? Material de intubação traqueal, um conjunto de laringoscópio com lâminas e cânulas endotraqueais de tamanhos variados, um para cada 5 leitos, além de equipamentos para diálise peritoneal em sistema fechado, drenagem torácica em sistema fechado, punção pericárdica, né, pericardiocentese, para curativos, flebotomia, acesso venoso profundo, punção lombar, drenagem licórica em sistema fechado, cateterismo vesical demora em sistema fechado, traqueostomia, todos esses dispositivos eles precisam estar ali, ó, bem visíveis e, consequentemente, né, com sua manutenção em dia. Tá aqui a lâmina do laringoscópio, né, as lâminas, o próprio laringoscópio, no caso de um paciente que necessita de intubação, tá bom? Termômetro, um por leito, estetoscópio, um por leito, capnógrafo, um por unidade, né? O capnógrafo ele é extremamente importante, principalmente para a confirmação do tubo. Negatoscópio, um por unidade, exceto quando a UTI utilizar radiologia digital. Oftalmoscópio, um por unidade, e otoscópio também, um por unidade. Equipamento de aferição capilar, um por unidade, e fitas para aferição de glicemia capilar, glicosúria e densidade urinária. Foco cirúrgico portátil, relógio visível para todos os leitos, geladeira exclusiva para a guarda de medicamentos com monitorização, com controle de temperatura, né? A gente utiliza hoje os refrigeradores já específicos para isso, né? Nada mais de geladeiras do tipo doméstica, tá? Já existem refrigeradores específicos para esse tipo de unidade. Então, mais uma vez, nós temos aqui a ilustração, né, de uma unidade do paciente extremamente equipada com ventilador mecânico, com a rede de gases, com bomba de infusão,
e assim por diante, com cardioversores, tá? As normas e rotinas da UTI são aquelas normas que a gente utiliza muitas vezes para todos os setores é, hospitalares, né? Todas as unidades hospitalares. Porém, em uma unidade de UTI, a gente precisa entender que isso ainda é mais rigoroso ainda. Deve respeitar a possibilidade de recuperação do paciente, espaço suficiente para a movimentação do pessoal, leitos e macas disponíveis, possibilidade de isolamento de leitos, tranquilidade, comunicação fácil. Esse ambiente na UTI, frio, tenso, agressivo, muito barulhento, com muitos aparelhos, desfavorece o sono, o repouso e descanso. Muitas vezes o paciente ele acorda desorientado por não saber onde se encontra, isso ocorre muito com idosos. Falta de privacidade, perda da identidade, conviver com a morte, sofrimento e preocupações, né? Por mais que a gente mantenha aí o isolamento dos pacientes, muitos eles sabem quando acontece um óbito na UTI. E é uma situação extremamente conflitante você estar ali em uma assistência terapêutica e o paciente ele sabe que ao lado foi a óbito um paciente e isso acaba, né, muitas vezes fazendo com que haja aí certas preocupações a mais para este paciente, certo? Respostas emocionais, agitação, agressividade, apatia, taquicardia, hipertensão, diarreia, sudorese. Então, o paciente na UTI, ele tem a resposta né, no caso, a resposta do paciente ao ambiente. Agitação, apatia, agressividade, taquicardia, diarreia, hipertensão, sudorese e ansiedade, como foi dito anteriormente, é para que a gente também possa entender que o paciente ele não está ali apenas de forma passiva, né? O paciente ele tem sim suas responsabilidades. Ah, professor, mas o paciente ele sedado, como é que ele participa, né? É importante que a enfermagem ela não possa ser fria o suficiente e achar que o paciente sedado está morto. É importante que a gente tenha diálogos com esse paciente para que ele entenda, muitas vezes, né, pela própria audição que ele está sendo cuidado. Então, essa parte, essa empatia, ela não pode ser perdida mediante uma situação que já é uma situação difícil para aquele paciente. Está no leito de UTI. Só o fato dele não receber visitas de forma contínua, isso já faz com que a responsabilidade da equipe de saúde ela aumente de forma muito satisfatória. Tá? Muito importante isso. A humanização, construção de novas relações entre usuários e trabalhadores e destes entre si, fornecer um ambiente físico e social tão agradável quanto possível, por mais que a gente entenda que estamos falando sobre unidade de terapia intensiva. E é um desafio a mais manter este ambiente agradável, saber que é de responsabilidade não só da enfermagem, mas de todos os profissionais que ali atuam. Promover uma assistência de qualidade, segurança, respeito à privacidade, permitir que o paciente participe dos cuidados, ó, como eu falei para vocês, explicando os cuidados prestados, ambiente calmo, iluminação e ventilação adequada. Em algumas UTIs, o ambiente ele se torna tão fechado e isso acaba favorecendo ali situações de ansiedade desnecessária a esse paciente. Tratar pacientes pelo nome, né? Mesmo que haja ali uma dificuldade verbal de se comunicar, nós temos, né, diante de todas as assistências, todas as formas de assistência, a forma não verbal de se comunicar, extremamente importante isso para a assistência desse paciente ouvir e valorizar as queixas do paciente, demonstrar afeição, carinho, utilizar um bom tom de voz, permitir que o paciente se comunique conversando, escrevendo, desenhando, gesticulando.
Oferecer recreação adequada, leitura, rádio, TV, jogos, claro, e sempre de forma controlada, sem que haja uma perturbação em relação ao ambiente geral da UTI, tá? Respeitar o horário de sono. Então, a enfermagem, ela é muito caracterizada por aquela enfermeira, a placa, né? Da enfermagem, da enfermeira ela pede silêncio. E a enfermagem, muitas vezes, acaba sendo a equipe mais barulhenta que nós temos dentro de um hospital. É bem contraditório isso. Então, a começar pelas próprias equipes dentro de uma unidade hospitalar. Bom, mais uma vez, outra ilustração de uma unidade de terapia intensiva. Saber que esta humanização ela é extremamente importante para acolhermos os familiares que estão ansiosos, esperançosos para uma recuperação de um ente querido. As informações prestadas principalmente durante as visitas, né, de forma protocolar. Em geral, os hospitais eles disponibilizam 2 horas dia para a visitação, um horário pela manhã e um horário à tarde, porém de forma limitada, né? Geralmente é em torno de dois acompanhantes visitantes por horário, e isso favorece aí muitas vezes uma certa angústia dos familiares em querer saber como se encontram seus entes que estão internados. Bom, então nós iremos entrar um pouquinho sobre os procedimentos específicos em UTI, aqueles que são bem clássicos, tá? De forma mais básica e, consequentemente, depois um pouco mais aprofundada. A monitorização de sinais vitais, que nós iremos fazer com um monitor multiparamétrico, temperatura, pulso, respiração, pressão arterial. Entendermos esse monitor, ele é extremamente importante. Esse monitor, vale salientar, que ele não está só em unidade de terapia intensiva, a gente tem muito ele em pronto-socorro, tá? Então, nós temos aqui, em alguns casos, o monitor que faz leitura de eletrocardiograma, tá? Aqui nós temos, né, principalmente frequência cardíaca, tá bom? Lembrando que dentro de uma situação de monitoramento, né, nós temos a frequência cardíaca e nós temos também a frequência de pulso. Então, dentro de uma pressão arterial invasiva, né, quando a gente está numa situação invasiva ou até mesmo com eletrodos sobre o tórax do paciente, nós temos ali a confirmação de uma frequência cardíaca. A partir do momento que a gente tem um oxímetro de pulso, ele vai nos dar uma frequência de pulso. Esses valores, eles diferenciam um pouquinho, às vezes a frequência cardíaca é um pouquinho mais acima do que a frequência de pulso, né? Elas variam um pouco sobre os seus valores. Em geral, claro e evidente, a frequência de pulso é um pouco menor, tá bom? Saturação de oxigênio, pressão arterial. Aqui, ó, tendo um capnógrafo, nós temos os valores de CO2, tá? Frequência respiratória e a temperatura. Bom? Então, os sinais vitais, de modo eficiente e rápido de monitorar a condição do cliente ou paciente, né, o caso, ou identificar problemas e avaliar a resposta do cliente a uma intervenção. Essas medidas indicam a eficiência das funções, principalmente circulatória e respiratória, neural e endócrina, tá? Por isso que essa aferição ela precisa ser contínua e eficiente. Tranquilos? Continuem anotando, voltem, né, sempre à aula quando vocês tiverem uma situação de dúvida ou algo desse tipo. Tranquilos? No mais, até breve.